Flávia, a gente pensou em algumas perguntas para você no início, né? Mas eu acredito que a gente não vai conseguir um script, porque a conversa vai desenrolando. Mas no início, assim, a gente sempre quer saber a sua jornada, qual a sua formação e como que você chegou até aqui, né? Esse exemplo de farmacêutica que você é hoje para todo o nosso país. E conta um pouquinho da sua jornada, da sua história para nós. Claro, eu na verdade quero agradecer pelo convite, já começando, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, até porque o Clinicar faz parte da minha história, né? Faz parte desse boom que a gente teve de serviços, dessa experiência que eu tive, o Clinicar sempre fez parte. E eu estou muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como a gente conseguiu fazer dar certo os serviços em farmácia. E porque o que eu gosto de falar sempre é que as pessoas, olhando, né, algumas experiências, acreditem que realmente é possível, né? É possível a gente prestar um serviço com qualidade, é possível a gente cobrar um serviço por isso, e é possível também a gente faturar em cima de serviços, né? Então, eu me formei em 2003, e logo que eu me formei, sempre, desde a época da faculdade, sempre trabalhei em farmácia, e quando eu me formei, eu fiz algumas pós-graduação, mas eu acabei sempre indo para a área de gestão, na área de farmácia, né? Então, eu fui gerente, fui supervisora de farmácia, eu trabalhei desde a época de faculdade numa rede aqui de Mato Grosso do Sul, que chama Drogaria São Bento, que é uma rede que era a maior rede do estado na época, e a gente começou fazendo um trabalho lá, e eu sempre tive dentro de mim muito essa questão de como eu, profissional da saúde, podia ajudar as pessoas. E lá em 2003, eu comecei um projeto lá nessa farmácia para diabéticos. Então, a gente era assim, todo dia 10, chamava Cantinho do Diabético. Aí depois mudou, porque ninguém queria saber que era. Não vou para um cantinho que só tem diabético. Aí depois mudou para Cantinho Diet Light. Então, que era para abranger mais gente. E aí eu comecei um projeto pequeno lá, assim, era no estacionamento da farmácia. E todo dia 10 eu estava lá. Eu fazia aferição de pressão, fazia glicemia. E sempre dava uma palestra para eles. Né? Então, comecei a trazer pessoas, médicos, fisioterapeuta, tudo amigos que eu conhecia. Gente, vem me ajuda nesse projeto. E assim, começou com 5, 6 pessoas. E quando eu saí de lá, o nosso projeto já estava em praticamente, acho que 6 ou 7 filiais. E a média era de 100 a 150 pessoas. Então, nesse projeto, eu comecei a ver o seguinte, que as pessoas iam lá todo mês, a gente fazia a aferição, a glicemia, a gente orientava, isso ajudava muito as pessoas. As pessoas melhoravam muito. Assim, era uma coisa que me surpreendia, né? Uma orientação de um medicamento, ou, por exemplo, tem dificuldade de uma adesão de uma metformina, a gente mudava o esquema de como tem que ser tomado, o acolhimento, a preocupação, e isso me despertou, sabe? Poxa, a gente pode fazer algo mais dentro de uma farmácia. E aí, como eu estava nessa rede, eu fazia parte da Abrafarma, e a gente ia nas reuniões, foi feito um grupo técnico para falar sobre a parte regulatória, e foi quando eu conheci o Cassiano, que foi em 2014, mais ou menos. E ele começou a fazer parte da Abrafarma, e desde que eu conheci o Cassiano, eu falei, puxa, pronto, é isso que eu preciso, é isso que eu precisava para poder fazer o que eu queria realmente, de fazer as coisas acontecerem dentro de uma farmácia. As pessoas procurarem uma farmácia e não saírem de lá de mãos vazias em termos de conhecimento, de produto, de tudo mais. E aí, lógico que eu não sou boba, né? Agarrei o Cassiano ali, fiquei ali no pé dele e falei, e eu queria saber tudo, queria saber como que era, como que acontecia, como que fazia, eu não tinha noção. Já tinha feito pós-graduação em extensão farmacêutica, já tinha feito várias coisas, mas eu não sabia, às vezes, como fazer. Na prática, né? A prática. Aí, bom, eu tenho assim, a seguinte opinião, gente. Quando a gente... No Brasil, a gente faz, depois regula. Não dá para a gente ficar esperando as coisas acontecerem, porque o Brasil não é assim. Então eu falei, gente, vamos começar. Aí eu coloquei lá, a gente colocou um consultório farmacêutico, né? Nossa, como que vai colocar consultório farmacêutico? Que absurdo.
o presidente aqui do nosso conselho achou um absurdo eu colocar aquilo. E eu falei, mas é um consultório farmacêutico. Não posso Várias deixar... barreiras, né? Você lembra disso, né? Aquela coisa que não podia se falar em consultório farmacêutico. Quando veio a prescrição farmacêutica, aí que eu falei, pronto, existe uma brecha ali e nós vamos trabalhar. E aí eu falo que, gente, que só gente doida trabalha comigo. Então, assim, tem que meio que surfar nas minhas loucuras, sabe? E aí tinha umas duas farmacêuticas, que na época era a Cíntia e a Patrícia, que eu falei, meninas, vocês encaram comigo um projeto de fazer um consultório, de fazer um trabalho diferenciado? A Abrafarma está dando muito suporte, muito treinamento, as apostilas, tem o Cassiano que ele se propôs a me ajudar, e aí elas aceitaram. E aí, dia 10 de agosto de 2015, a gente inaugurou o nosso primeiro consultório farmacêutico. Aí, que portfólio trabalhar, o que trabalhar, a gente começou com esse público que eu tinha desse projeto lá, que eu comecei na faculdade. E a gente fez vários vídeos, vários testemunhos depois, eu acho que isso aí no YouTube, alguma coisa assim, do trabalho que a gente fez lá, do impacto da vida das pessoas. Então, ou seja, eu percebi que a gente mudava a vida das pessoas. E aí a gente começou a fazer, mas eu queria mudar a vida das pessoas e também gerar resultado, tanto para a farmácia quanto profissional, e para as pessoas, é um ciclo, né? Lógico, ajudar as pessoas é o primeiro foco, mas a consequência era fidelizar, era aumentar faturamento, era trabalhar esse cliente dentro da loja, dentro da farmácia. E aí a gente inaugurou esse primeiro consultório farmacêutico, foi um marco, a gente fez uma coisa bem legal na época, chamou o pessoal da vigilância, chamou o pessoal do conselho, e a gente começou a desenvolver um trabalho. Só que não existia Clinicar. Existia lápis, caneta, papel e planilha de Excel. E aí, Janeiro, a gente começou a fazer o atendimento na ficha. Nossa. Aí, tudo bem, 5, 6, 10, 20, tudo bem, a gente controla. Mas o negócio cresceu. O negócio tinha que ter fichas e fichas e fichas. E como acompanhar esse paciente, como ter uma visão maior, ampla desse paciente, ter que ficar lançando toda hora, fazendo planilha à mão, depois lança. Aí começou a ficar... E eu sempre ficava no pé, Cassiano, eu preciso de um software, eu preciso de ter uma ferramenta. A gente não cresce sem ferramenta. Acabou, a gente está estacionado, não tem como eu atender mais sem ferramenta. E eu sempre tive o pensamento de fazer serviço cobrando pelo serviço. Nunca meu pensamento foi de fazer serviço sem cobrar. Inicialmente a gente fazia nesse que eu te falei, nesse projeto, sem cobrar, porque tinha uma questão social. Mas quando eu quis implantar mesmo o serviço, a minha visão era as pessoas precisam valorizar esse serviço que o farmacêutico está lá. E aí eu peguei uma época também, o farmacêutico era tudo muito novo, né? Poucos farmacêuticos acreditavam nisso, poucos farmacêuticos tinham coragem, não tinha medo, que a gente falou. Eu falo que a gente não pode ter medo, medo é uma barreira muito grande, sabe, na nossa vida profissional, e a gente tem que enfrentar, tem que começar. Né? Tem que achar esse caminho. E aí a gente começou fazendo isso aí. Pode falar, Jana. Isso que você falou do acompanhamento, da diferença que a gente faz na vida das pessoas, o que as pessoas não se ligam é que é somente o farmacêutico, nós somos os únicos profissionais da saúde que realmente acompanham os pacientes. Então a gente tem tudo, né? A gente tem tudo, a gente tem o paciente ali na nossa farmácia, no nosso balcão, precisando de atenção, e a gente tem o conhecimento que muda a vida desse paciente. Porque na melhor das hipóteses, ele vê o médico o quê? A cada 30 dias, a cada 60 dias, e o farmacêutico, quando ele faz um acompanhamento de diabetes, como você fez, é todos os dias, ou pelo menos 4, 5 vezes por semana, né? E aí que está o nosso diferencial, a linha de frente, o contato direto nos acompanhamentos de doenças crônicas, né, que é o nosso ponto forte, e toda essa história aí que a Flávia contou. E a Flávia também, eu esqueci de falar no início, pessoal, ela é a nossa primeira cliente, a primeira cliente Clinicar. Então, ela ajudou a gente a desenvolver o software, por isso que ela contou toda essa história com o Cassiano também. Então, você já contou também tudo aí, como que você descobriu a Clinicar, né, como que foi, e como que você incluiu a Clinicar, depois de toda essa história que você contou, como que você incluiu nessa rotina de todos esses pacientes que você já tinha, Flávia?
Aí que veio o negócio. E aí eu conheci o Cassiano, a gente começou a conversar, e ele falou que tinha esse projeto, eu já falei, meu Deus, eu quero esse software, eu quero experimentar, eu quero... Ele fala assim, mas ainda não está 100% pronto, não tem problema, vamos pôr, vamos fazendo, a gente vai se adaptando, fala o que precisa, o que não precisa. E a gente começou, e aí, eu acho que foi um dos pontos principais, assim, do nosso trabalho, que foi realmente a implantação de um software, que hoje eu não consigo ver serviço sem o Clinicar, por tudo que ele oferece, sabe? E estou falando assim de coração mesmo, porque eu vivi isso, eu estou falando o que eu vivi, o que eu vivo, né? E aí a gente começou a fazer essa experiência com o Clinicar, no começo, lógico, que dei muita dor de cabeça, muda aqui, faz aqui, não tá bom aqui, isso aqui não tá legal, relatórios, que eu sou a doida do relatório, né? Adoro tudo, tipo assim, gerenciamento, como que tá, como que não tá, o que deu, o que não deu. Eu preciso de relatório, e aí a gente foi fazendo isso. E aí foi o ponto principal do Clinicar, porque aí eu falei, poxa, nós vamos mudar o jeito de vender serviço. Antes a gente fazia aferição de pressão. A gente começou a falar, poxa, eu não faço mais só aferição de pressão, eu acompanho esse paciente. Então a gente mudou as nomenclaturas. Eu faço o check-up da pressão, eu faço o check-up diabetes, eu faço o check-up do seu colesterol, eu faço um programa de acompanhamento de perda de peso. E aí a gente começou a mudar os nomes do serviço, agregar valor, qualidade. Por quê? Porque eu tinha toda a estrutura do Clinicar, que dava segurança, que dava, assim, ferramentas para o farmacêutico ali, a poder acompanhar ele, gerar gráfico, assim, fazer o que a gente não conseguia fazer. E aí foi a chave, sabe? Quando você pega a chave e vira assim, foi quando a gente realmente colocou o Clinicar, começou a fazer uma gestão em cima disso, começou a procurar os clientes, a envolver, colocar dentro de uma cultura da empresa, porque eu acredito que não adianta a gente, com um farmacêutico, não faz o negócio acontecer. A gente precisa assim, ter toda uma equipe, sabe? A gente precisa a equipe abraçar a causa, a gente precisa o atendente abraçar a causa, a moça da limpeza abraçar a causa, o gerente abraçar a causa, o supervisor, o dono da empresa. A gente precisa de uma cultura de serviço. E a gente começou e a gente explodiu, né? Então, assim, na época, o faturamento 0,5% era de serviço. A gente cresceu 300% de um ano para o outro, porque a gente soube trabalhar o serviço de uma maneira mais profissional, sabe? E fazer um acompanhamento. O engajamento dos colaboradores é de essencial, né? É muito, muito importante mesmo, porque, como você falou, não adianta precisa de uma equipe toda ali né, com isso na cabeça, preparado, né? Porque o engajamento é tudo nesse momento, né? Sim. E você achou, assim, que depois que você implantou a Clinicar, como que isso transformou, facilitou, agilizou o atendimento? Como que foi a rotina de trabalho depois que a Clinicar apareceu na sua vida e no seu estabelecimento? Bom, primeiro é que os farmacêuticos começaram a agregar mais, começaram a se interessar mais, porque existia uma ferramenta de uma segurança, e a gente começou a treinar esses farmacêuticos, eles foram pegando gosto, foram vendo as coisas acontecerem. Eu fui de lado, porque eu realmente não fazia, às vezes, diretamente o serviço clínico, né, o trabalho, mas eu conseguia gerenciar, eu sabia quantas consultas estavam sendo feitas, quantos procedimentos estavam sendo feitos, qual o procedimento que mais estava sendo feito, qual que menos, qual é o horário que mais se fazia, qual horário... E aí a gente começou a fazer uma gestão em cima dos serviços. Né? Eu tinha uma coordenadora, que é uma grande amiga minha hoje, que é a Carol, e eu falei, Carol, vamos fazer o negócio bombar. Não é só mudar a vida das pessoas, é fazer faturar, é realmente fazer a gente mostrar que é possível resultados financeiros em cima de serviço. E aí a gente começou essa batalha, né? Então, o gerenciamento me ajudou muito. Imagina, 50 filiais fazendo serviço, quem fazia melhor, quem não fazia, qual é a meta, a gente começou a colocar meta em cima disso. E o Clinicar é uma ferramenta que possibilita fazer isso. Possibilita gerenciar, saber quem são os farmacêuticos, e aí a gente fez uma gestão em cima disso. Comissionar o farmacêutico, às vezes as pessoas querem falar, pelo amor de Deus, principalmente alguns donos de empresa, não fala isso. Mas eu falo, porque isso realmente não adianta, as pessoas não vão fazer só por amor, e lógico que tem que ter o engajamento, tem que ter o comprometimento, mas as pessoas também precisam ser remuneradas por isso.
né? O cliente paga por isso, e esse percentual do que ele paga tem que vir para um profissional, independente de qual percentual que seja. E quando eu comecei a fazer campanhas, quando eu comecei assim, a comissionar, na verdade, os farmacêuticos, a ter meta, pessoal, vamos lá, esse mês são 100 atendimentos, são 100 consultas, são 100 serviços. Aí começou uma competição entre uma filial ou outra, um farmacêutico ou outra, treinamento, e aí as coisas foram realmente acontecendo, né? Então, o Clinicar me ajudou muito nisso. Ele dá muita segurança para o profissional que está ali, né? O que perguntar, às vezes, para o paciente, está ali, gente, está ali perguntando, você só responde sim ou não. Ele começa a trilhar o caminho da consulta, o caminho do procedimento. E sem falar que você imprime uma declaração bonita, você faz um laudo, que, gente, isso aí assim, é uma coisa, um grande diferencial na minha farmácia hoje, é o laudo do Clinicar. Porque depois de tudo isso, ano passado eu saí dessa empresa, da São Bento, que aí estourou de serviço, aí as coisas, eu deixei lá o projeto para eles irem caminhando. E como sempre isso está vivo dentro de mim, eu levei isso para a minha farmácia, que eu tenho uma farmácia de manipulação, e levei esses serviços para lá. E a gente começou a fazer, lógico, também começando do zero lá, né? Tímido, pequeno, começando 1 a 1. E o laudo sempre foi nosso diferencial, porque o paciente saía com um papel, com uma coisa diferenciada, um cuidado, saía com um gráfico, saía a história dele ali no papel, né? Então, o laudo é um grande diferencial até hoje dentro da minha farmácia. Que legal, Flávia. Parabéns por toda a sua jornada. É realmente inspirador escutar isso para que a gente continue nessa jornada do farmacêutico, que é muito legal mesmo ouvir você. E dentro desse contexto, hoje, o que mais que você utiliza na Clinicar? Qual é o procedimento que você mais faz? O que você acha mais interessante? Conta para nós. Bom, o que eu, Flávio, utilizo é painéis, relatórios gerenciais. É o que eu mais, de todos os relatórios, que eu deixo. Aliás, eu devo ser meio que famosa nesse Clinicar, porque eu sou a cliente mais chata que a Clinicar tem, sou eu. Porque eu infernizo a vida de todo mundo. É Franklin, é o Tiago, coitado, é o Cassiano, é o Alisson, que não tem nada a ver com a história, é a Carol, que acabou de entrar, a Fernanda, então, coitada, é sábado, é domingo, E assim, eu realmente uso muitos relatórios gerenciais, porque a gente tem uma visão geral, e isso é muito importante para tomar decisão, muito importante porque assim, eu penso que eu não posso estar vivendo só hoje, eu tenho que já viver, por exemplo, estamos vivendo Covid, ótimo, legal, vamos aproveitar, vamos fazer, mas já tem que viver pós-Covid, já tem que viver já outro, o que eu vou agregar nisso, né? Não pode parar. Uma estratégia, né? Sim. Então, o Clinicar me ajuda muito nisso. E para os farmacêuticos e para a gente que está na prática, fazendo os testes, o próprio atendimento, assim, ele é assim, espetacular, né? Ele dá uma segurança muito grande. Então, a gente usa muito essa parte, por exemplo, de colocar, por exemplo, algumas... eu quero... As pessoas... Vou dar um exemplo de hoje, tá? As pessoas que derem positivo, eu quero imprimir uma orientação para elas sobre o que fazer, como se isolar e tudo mais. Então, a gente coloca lá no Clinicar, você imprime na hora, entrega. Então, são essas funções que a gente usa bastante. Outra coisa muito legal de se frisar, Janaína, são os treinamentos, que eu acho que isso, assim, é imprescindível. Não tem como fazer serviço sem treinar, não existe. Nós, farmacêuticos, não fomos treinados a isso. Nós não fomos treinados a atender paciente, acolher paciente. Então, para você ter uma ideia, a gente tem que treinar, assim, desde o momento como olhar para o paciente, como trazer ele para a sala, como falar com ele, né? Como se portar perante ele, porque nós realmente não somos. E o Clinicar tem uma bagagem de treinamento muito bom. Então, assim, quero fazer teste rápido na minha farmácia. Cara, o Clinicar ensina você a fazer exatamente como faz. Então, eu tenho dúvida do teste de dengue. Está lá a Fernanda dando treinamento de como faz passo a passo. Então, assim, o que eu acho muito legal, que não é simplesmente um software, tipo, tá aqui o software, você tá na sua farmácia, você faz, usa e tchau. Não, existe toda uma retaguarda, existe todo um treinamento em cima daquilo, né? De como fazer, realmente como acontecer, de qual passo a passo, qual que é
o que a gente tem que fazer, como fazer, a importância de se fazer. Então, isso, assim, eu acho fundamental, e o Clinicar está muito de parabéns por agregar esse serviço, porque implantar serviço, gente, qualquer um implanta. Agora, dar continuidade, fazer o serviço ser realmente um sucesso, depende muito de cada um. Depende muito do farmacêutico ali em si, sabe? Obrigado pelo parabéns, Flávia, mas a gente sabe que tudo é muito do seu lado também, o seu esforço também para fazer isso acontecer, né? E eu queria te fazer uma pergunta. É verdade que você está fazendo em torno de 200 testes por dia? Olha só, começou a Covid, sabe? Comecei. Bom, gente, eu falo. Quando é para parar de falar, você me avisa, tá? A gente, então, tem os serviços, né, na minha farmácia. A gente começou com vacina, começou com os testes. Então, ou seja, eu estava prontíssima para fazer. Eu já tinha todos os testes rápidos disponíveis no mercado. E na época tinha Mad Levson, tinha Eco, e a gente já tinha, porque eu já comecei já comprando esses testes, né? E a gente estava, pessoal, vamos lá, como a gente faz, estamos quebrando a cabeça, como explorar, porque eu mudei totalmente o ramo, mas eu sempre acreditei que era possível, a gente foi trabalhando. E aí veio o Covid. Então, assim, veio o Covid, a minha farmácia estava preparada para os testes rápidos, né? Então, isso, querendo ou não, me ajudou muito, né? Então, eu tenho as minhas farmacêuticas clínicas lá, elas já sabiam fazer teste. Então, quando veio, na época, o teste de Covid, não foi uma novidade, né? Não foi, por exemplo, furar o dedo pela capilaridade, tirar o sangue para fazer. Isso não era nada novo. A gente já fazia isso, já tinha toda a bagagem para fazer isso. Aí veio o Covid. Nem tinha RDC ainda, não tinha nada, mas eu sou assim, não tenho medo. Eu acho que nós, profissionais da saúde, nós temos que enfrentar o caos, não fugir do caos. Pelo contrário, a gente tem que ajudar as pessoas no caos. E quando eu fiquei sabendo disso, e como eu já conhecia muita gente dessa área, quando eu trabalhava na Bento, eu infernizei todo mundo até vir o teste de Covid para minha farmácia. E nós fomos a primeira farmácia do Brasil a ter teste de Covid. Pensa se eu sou chata ou não, Janaína. Chata ou insistente, né? Persistência também é importante para fazer as coisas acontecerem, né, Pois Flávia? E aí veio o Covid, veio o teste de Covid, eu lembro que na época veio 50 unidades, voou. E, gente, eu acho que esse negócio vai pegar. Aí, ótimo, a gente começou a fazer, era dificuldade de ter teste, porque não tinha tanto teste disponível, a gente corria atrás e tentava fazer o máximo possível. E aí comecei a trabalhar com algumas outras marcas e a gente foi começando a fazer um trabalho em cima de Covid. E teve o primeiro boom, né, no Covid, lá em abril, maio aqui, e a gente fez bastante teste, mas era uma questão de 20 testes, 30 testes por dia, uma média, né? E a gente começou a fazer um número legal, um número que eu já estava assim, bem satisfeita com o número que a gente fazia, eu estava, poxa, falando, nossa, que legal, tá dando certo. E porque o nosso intuito nunca foi simplesmente fazer um teste de Covid e ponto final. Eu sempre penso que a gente não faz só uma aferição de pressão, a gente não faz só um procedimento, a gente acolhe, né, esse cliente. Então, a gente começou a fazer esse trabalho com pessoas de Covid. Pessoas davam, por exemplo, IgM positivo, a gente acolhia, a gente acompanhava, a gente conversava, a gente dava toda a orientação. Quando dava IgG positivo, a gente começou a cuidar dessas pessoas, né? E as coisas foram dando certo. As pessoas falavam assim, nossa, aquela farmácia lá faz teste, eles passam para a gente como tem que fazer, o que não tem que fazer, eles ligam para a gente para saber se está bem. E aí, ótimo, começamos a fazer o teste de Covid, foi dando super certo, IgG e IgM, e aí depois foi aquele rolo, né, no mercado que deu descredibilidade IgG e IgM, porque o pessoal só falava assim PCR, e eu lá levantando a bandeira que o exame realmente é bom, é confiável, mas ele tem que ser feito na data certa, tanto é que as pessoas iam lá com 2 dias e falavam, eu quero fazer. Eu falei, não, minha filha, não vai gastar dinheiro à toa. Você volta para casa, espera 8 dias e volta.
Isso também fez uma diferença, porque existia alguns lugares que não queria nem saber e fazia com o intuito de ganhar o dinheiro, né? E lógico que o faturamento é consequência, mas o ideal primeiro é fazer a coisa certa, confiável e que as pessoas saibam do resultado. E aí começou o teste de antígeno. Ah, mas aí eu adorei esse teste. Porque aí você não precisava mais esperar 8 dias. Você podia fazer no segundo dia de sintoma. E aí a gente explodiu. Só sei que a gente está com uma média. Hoje eu estava falando para a Janaína, e eu não tenho vergonha de falar isso, nem nada. Não estou falando isso nem para falar que é muito ou pouco. Eu só estou dando uma informação realmente do que a gente faz. Hoje a gente saiu da farmácia e fizemos 220 testes. Nosso recorde foi 282 testes. Então, nesse último mês, boom, estourou. Né? A gente fez mais de 3.500 testes no mês de novembro, dezembro já começou igual. E o nosso, assim, por que né, existem outras farmácias que fazem aqui, mas por que as pessoas às vezes optam ir lá na minha farmácia? Não é porque é mais barato, porque o meu teste não é o mais barato da cidade, mas é toda a estrutura que a gente oferece, né? Esse acolhimento, Então, tem uma pessoa lá ligando para todo mundo, perguntando se está bem, se não está bem, se teve sintoma, se não está sintoma, explicando o ciclo do Covid, porque às vezes as pessoas falam que eu estou ótima, e no 5º dia piora, explicando ao momento que tem que refazer o teste para poder sair, e fazendo todo esse trabalho que é o nosso trabalho, que é o papel nosso do farmacêutico, né? Então, isso foi muito bom, e assim, as minhas farmacêuticas são... Agora, outra coisa, Janaína, um grande sucesso de um serviço desse é estar na equipe, né? Então, assim, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, hoje eu tenho uma equipe formada, eu tenho uma equipe que às vezes me deu trabalho lá atrás, mas que hoje abraçam a causa comigo e isso faz toda a diferença. Então, eu falo para eles... aí do suporte, exatamente. Dor de cabeça que você teve para treinar esse pessoal, né? Isso aí. Exatamente. E é isso aí, Flávia, que legal a sua história, viu? E você pode contar para nós, assim, mais ou menos quanto que é o seu lucro obtido, claro, em porcentagem somente, de cada teste que você tem, só para deixar os farmacêuticos aí com gostinho e com vontade de quebrar essa barreira, esse medo de implantar teste? Olha, gente, hoje, para vocês terem uma ideia, os exames, lógico que o Covid é a maior parte, mas a gente faz outros exames também. A gente acabamos de fazer uma campanha de PSA agora em novembro, a gente faz vários outros testes, dengue também é uma coisa que estourou aqui, mas hoje o serviço representa na minha farmácia 45% do faturamento. É muita coisa, entendeu? Então, e lógico que a margem de lucro dentro de um serviço é muito maior, né? Serviço, quando eu falo que a gente não faz teste, a gente faz um serviço de prestação de serviço do Covid, né? Então, tem uma margem muito maior, uma margem de serviço hoje é 70%, vamos dizer assim. Então, uma margem muito boa, que dá para se trabalhar bem, né? Agora, tem que saber trabalhar, né? Não é simplesmente colocar uma cadeirinha e uma mesa e fazer, sabe? Aí dizer para ele, ó, positivo, negativo. Não, você tem que ter um laudo, você tem que explicar para ele o que significa esse laudo, que Janaína, o que os laboratórios de análises clínicas e outros lugares não fazem. Eu quero saber que outro lugar você faz um exame, um teste com o farmacêutico, e que ele vai lá, ele te espera, entrega para você um laudo lá, explicando o que significa aquele laudo. Então, isso é o grande diferencial da farmácia. Sabe? Isso não acontece em nenhum momento do sistema de saúde brasileiro, porque nem mesmo o médico explica para os pacientes, né? Ele explica se a gente insistir muito, e a gente vê a saúde pública é muito mais precário ainda, então o diferencial de ser o farmacêutico fazendo esse teste é toda essa atenção farmacêutica que nós sabemos muito bem, né, como fazer, como acompanhar esse paciente depois de um teste reagente, né, e sendo para dengue, sendo para coronavírus ou o que for. Então, isso é legal também. Tem os outros testes aí que você pode dosar uma vitamina D, se tiver baixa, já prescrever uma suplementação, explicar para fazer o paciente entender qual é a condição clínica que ele apresenta, né? Isso faz uma fidelização, a fidelização é consequência.
E o faturamento também, né? Sim. E você vê o bem porque você faz para toda essa comunidade, né? Que é claro que isso é muito bom para você, para os seus colaboradores, né? Só que o bem que você faz para a comunidade também, assim, é uma coisa que a gente não consegue nem medir, porque você oferta um teste com qualidade, um aconselhamento, que às vezes as pessoas não teriam, né? Se fosse num laboratório, como você falou, ou se fosse no médico, numa saúde pública. Parabéns, Flávia, pelo seu trabalho. Imagina, eu acho que a gente assim, está num momento de realmente essa questão do empoderamento do farmacêutico. A gente está nesse momento. O farmacêutico é um profissional que ele tem que ser muito bem valorizado e o próprio farmacêutico tem que acreditar nele, né? O que ele pode fazer pela vida das pessoas. E não simplesmente, não vou fazer, se eu cobrar ninguém vai vir. Ou se, não adianta, ainda não dá certo na minha farmácia. Não dá, porque eu tenho um monte de controlado para lançar, eu tenho muita burocracia para fazer. Sabe, gente, lançar SNGPC, lançar qualquer coisa, qualquer estagiário faz. Você põe o estagiário do seu lado, deixa ele fazendo a parte braçal o dia inteiro, você supervisiona, você ensina, você treina, e você vai para o balcão, você vai atender, você vai mostrar sua cara, você vai fazer uma sala para poder atender as pessoas. E assim, eu não tenho a estrutura dos sonhos. Não tem problema, eu não tinha estrutura dos sonhos. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma sala muito boa. Hoje eu posso dizer. Quando eu comecei, gente, a minha sala era horrível. A minha sala era super... A minha mesa era a mais simples que tinha da empresa. Eu não tinha nada. Eu era divisória de PVC, não tinha nada demais. Então, às vezes, as pessoas falam, eu preciso de eu preciso de uma estrutura. Gente, a gente tem que começar a fazer. A gente tem que, assim, oh, meu Deus, romper a barreira, né, e começar a fazer. E quando a gente depois começar, a gente vai se adaptando. Poxa, ótimo, foi legal. Poxa, faturamos R$1.000 de serviço esse mês. Que legal. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode investir? O que a gente pode, sabe? Então, assim, o negócio é começar legal. E acreditar. Mas não é fácil, não é tipo mundo de mil maravilhas, não é assim. Existe trabalho, existe suor, existe determinação, existe comprometimento. Então, assim, tem que realmente fazer o negócio acontecer, sabe? Flávia, a gente vai finalizar já nesse momento. Eu agradeço muito a sua presença, foi uma honra essa entrevista para mim. Imagina, eu que agradeço. Número 1 da Clinicar, com todo esse trabalho exemplar aí, e espero que a gente tenha inspirado aí mais pessoas, mais farmacêuticos a fazerem o que você está fazendo. Eu agradeço a sua presença e daí eu passo a palavra para você finalizar aí, se você quiser deixar mais alguma consideração para nós. Gente, na verdade eu agradeço e espero vocês que assistiram, que eu tenha ajudado a abrir um pouquinho a mente de vocês e dizer para vocês que é possível mudar a vida das pessoas na farmácia, é possível ter um faturamento bom fazendo serviços e que realmente a gente possa, assim, eu quero que hoje serviços é um diferencial dentro de uma farmácia, mas eu espero chegar um momento que não seja mais um diferencial, né, que as farmácias estejam abertas a isso. Então, assim, você que ainda não tem serviço na farmácia, comece a pensar isso, porque o pós-Covid, o serviço da farmácia não vai ter mais volta de teste rápido. O pós-Covid vai ser isso aí. E, óbvio, eu tenho que fazer minha propaganda. Gente, coloquem Clinicar na farmácia de vocês, porque realmente, se não fosse, eu não estaria aqui. Quem me conhece sabe. E realmente é uma ferramenta diferenciada, é algo que agrega muito, é algo que vai mudar os serviços, um patamar de serviço dentro da farmácia. Eu estou realmente à disposição de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu realmente possa ter contribuído um pouquinho para cada um de vocês. Legal, Flávia, muito obrigada. E para quem é cliente Clinicar que está assistindo aí, não deixem de ver os cursos novos que a gente subiu na plataforma, como a Flávia mesmo falou, treinamento é tudo nessa fase de implantação, de novos serviços. A gente está com novos cursos lá para vocês darem uma olhada, tá? Tem cursos abertos ao público também, que nesse momento o conhecimento é a primeira etapa antes de pôr em prática, né, tudo isso. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, eu agradeço, Flávia, pela sua presença, pela sua história que você trouxe. E é isso aí, pessoal.